Vamos lá, boa noite, boa noite. Boa noite, Lica. Boa noite, Foco Joy. Boa noite, Elidiana. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal, nossos estimados amigos da nossa família de Verum. Rafa, Lunara, Fernanda, Raíssa. Vamos cumprimentando todo mundo aí. Professor Luiz Fernando, tá ok? Boa Tá aí na noite, escuta? Douglas, Felipe, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, Maurício Andrade, o Mau Mau, grande Mau Mau, Fapistelli. Vanessa, nossa aluna. Alô, professor Bruno, daqui a alguns minutos deve aí dar sua contribuição em direito empresarial. Maurício Andrade, conhecido popularmente como Mau Mau. A dona Raquel está entrando aí, o Rafael Paulino. Vamos lá, cumprimentando todo mundo, Lucas Scheffer, Lucas Hitzmann, Engel, Murilo, nosso analista aqui, do MP de São Paulo, também nosso aluno. Douglas fez uma observação muito pertinente na nossa live de esquenta, lá no meu perfil. O problema dessa prova foi realmente o controle do tempo, ele tem toda a razão. Felipe, vai ficar gravada a live durante 24 horas, ok? Maurício, opa, é um prazer ter você, que é nosso aluno SES, aqui no Instagram do Adverum. Professor Diego Spencer, nosso diretor. É isso aí. Pessoal, vai chegando, professor Luiz Fernando. Já temos aí 42 seguidores e Maravilha. O número não para de crescer, né? Professor Diego, que nos acompanhou aí no sábado, que nos deu o privilégio e a honra de estar conosco lá durante o nosso aulão. Foi muito, muito produtivo, muito importante para nós a presença do professor Diego também, representando aí a Adverum, né, com essa força total. E o Douglas, é o Douglas Rocha que está aí também ou não? Douglas Rocha. Douglas Rocha foi meu estagiário lá em Paraguaçu Paulista e analista do MP lá. Um abraço, Douglas, para você. Anália, aluna do SERS, aluna do Rodadas do MP. Seja muito bem-vinda. É isso aí, é isso aí. Maurício, estamos juntos sempre. Seja no MP de São Paulo, MP de Goiás, MP de Minas, MP do Ceará. Nós estamos aqui no Adverum sempre à disposição de vocês e vamos dar a melhor preparação aqui para a nossos certames de todos os nossos alunos. Bom, pessoal, Suzana, cumprimentando também. Vamos lá. Já estamos aí praticamente com 50 alunos, então, né, já podemos começar os nossos trabalhos de forma mais efetiva. Um abraço ao Tainã, também estagiário lá do MP em Paraguaçu, Paulista, meu aluno aqui no Univem. Professor Luiz Fernando, vamos ter dois momentos específicos aqui na nossa live. O primeiro momento é um momento em que nós vamos comentar de forma inédita e de forma até usada, né, antes mesmo do fornecimento do espelho de respostas pela banca examinadora, o que deve acontecer depois de 92 concursos. No 93º, nós temos uma novidade, que é o fornecimento de um espelho de prova que nós não tínhamos até os concursos anteriores, né? E esse é o primeiro momento em que nós vamos comentar a prova. E num segundo momento, nós devemos falar a respeito do lançamento do nosso curso Adverum de prova oral, saindo na frente para você que quer já começar a sua preparação no exame oral, em que nós vamos lançar o curso ao final da nossa live e não apenas lançar o curso, mas também revelar quem é o terceiro professor, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, especialista em provas orais do MP de São Paulo, que vai compor com o professor Luiz Fernando e comigo a equipe de prova oral do Adverum. Inclusive, professor Gustavo, hoje, quando nós conversamos com ele,
que vai dar a honra aí de compor o nosso time, ele até ficou surpreso em relação ao espelho, né? Ele falou, na minha época eu não tinha essa questão do espelho, não. Ele ficou muito feliz e ficou surpreso. E também aceitou prontamente ao nosso convite de compor aí o time Advero, sabe da responsabilidade, da lealdade da Advero, né? Com os professores, especialmente com os alunos, né? E nós pudemos, como eu já disse, no sábado, né, ter essa experiência, esse carinho da Advero, os alunos que estavam lá, os candidatos, os promotores que estavam lá conosco no sábado puderam sentir como que a Advero trabalha e como nós trabalhamos. Em primeiro lugar, com essa preocupação, com essa aproximação individualizada com cada um, né? O candidato, o aluno, aquele que está ali, ele não é só mais um, né? Ele é o aluno da Advero, é aquele que nós procuramos nos dedicar, reservamos o nosso tempo para estar ali ombro a ombro com ele, né? Foi muito importante isso. E o nosso convidado, né, que vai compor o nosso time, ele sentiu isso, né? Quando nós conversamos com ele hoje, ele sentiu isso. E como o professor Gustavo acabou de falar, é algo inédito também, né, professor? Algo inédito. Porque nós acho que não temos essa experiência ainda em nenhum outro local, né? Seguramente não. Posso dizer que é uma inovação Advero e, sem sombra de dúvidas, o nosso professor convidado que aceitou o nosso convite, muito dessa aceitação diz respeito, como bem disse o professor Luiz Fernando, a lealdade dele em relação a nós, professor Luiz Fernando e eu, e também a credibilidade do curso Advero, a respeitabilidade do curso Advero para com os seus professores e para com os alunos. Então, esse combo, né, permitiu essa novidade que realmente será especial. Bom, Vanessa, concordo com você, o espelho vai deixar a prova mais transparente. De fato, é uma evolução nos nossos concursos do Ministério Público do Estado de São Paulo, sem sombra de dúvida, você tem toda a razão. Professor Luiz Fernando, só para introduzir a nossa conversa, eu posso antecipar que muitos dos nossos alunos que foram alunos Advero no curso de videoaulas, que foram alunos Advero no curso de rodadas de simulado, turma 1 e turma 2, tiveram na prova muitos dos seus conteúdos veiculados nas videoaulas e nos simulados lá patentes na prova. Eu posso dizer até, professor Luiz, que a prova número 2, que foi a prova não sorteada, em que a dissertação era em processo penal, a prova número 2 tinha uma peça envolvendo um roubo qualificado, em que todas as teses desta peça não sorteada estavam no nosso simulado número 6 da turma 2, que era o roubo com emprego de arma. Todas as teses estavam ali estampadas, era idêntico. A única diferença é que a nossa peça eram contra-razões e na peça ali eram razões de apelação. Então, nós matamos a peça inteira. Infelizmente, não foi a peça sorteada, mas, no geral, me parece que foi uma peça, uma prova interessante, a prova número 3 que foi sorteada, né, professor Luiz? Uma Sim. prova acessível, em que grande parte do conteúdo era conhecido dos candidatos. Foi uma prova justa na nossa avaliação. Com certeza. E, inclusive, para complementar essa observação do professor Gustavo, no sábado, sem modéstia, professor Gustavo, Sim. Ao final da aula, o professor Gustavo, quando estava terminando de explicar lá as peças, começou com denúncia, razões, contra-razões, e aí o professor Gustavo ainda falou, eu estou com uma intuição aí que pode cair, nas palavras do professor Gustavo, o combo do tráfico. Né? Exatamente isso. Contra-razões era a nossa aposta. E aí Exatamente. a tese, que era a nossa intuição, era o combo do tráfico. O que é o combo do tráfico, gente? Vocês que estavam no nosso aulão de véspera, né? Nossos alunos, Rafael, Salviano, que estava lá, dentre outros colegas presentes. O combo do tráfico, o que é?
é o redutor do parágrafo 4º, é a substituição por pena restritiva de direito, a fixação de regime aberto aí. Rafael Salviano, nosso aluno, estava presente no aulão de véspera e está confirmando. Acertou o combo mesmo. Grande abraço, Rafael. De fato, Rafael, nós demos aí essa sorte, não é? Mas, na verdade, é um estudo que nós fazemos considerando os casos práticos, os pareceres dos nossos examinadores e a probabilidade, é um juízo de probabilidade, aí nós acertamos um pouquinho de sorte, mas muita dedicação, e tenham certeza de que essa dedicação em relação aos examinadores, a EMI aí confirmando, né, que nós acertamos a peça e a tese, nós temos a convicção de que nós vamos continuar acertando também no exame oral, professor Luiz. Inclusive, uma outra questão também que nós falamos bastante, inclusive, no sábado, nós reiteramos a questão da dosimetria da pena, da aplicação da pena. Exatamente. Né? Uma outra situação também que foi falada, nas videoaulas também foi falada, apesar de não ter alcançado o tempo da videoaula, foi fornecido material, e eu me lembro, se não me engano, a Sara, lá, acho que era a Sara, uma das alunas estava bem no início ali, no intervalo, quando a gente foi tomar um café, e até nós falávamos, vamos continuar aqui no debate sem sair da sala, né? E foi muito, muito proveitoso para todos nós. E aí ela falou, professor, e lá no TAC, até porque foi você que pediu o material? Ela falou, não fui eu, mas ela viu o material que estava disponível. E ela falou assim, e se cair a natureza jurídica do TAC, o que eu faço? Né? E aí nós reiteramos lá para ela naquele momento, falou, ó, sem se posicionar, fale as teorias sobre a natureza jurídica, mas sem se posicionar, que foi assim, a orientação que nós demos no dia. Então, como disse o professor Gustavo, nós ficamos muito felizes com isso, assim como os demais, nós não temos bola de cristal, bem que queríamos ter, mas não temos, né? E nós fizemos uma análise profunda dos examinadores, e uma questão também interessante que nós fizemos, que não sei se o professor Gustavo se recorda, logo no início, quando nós começamos a dialogar sobre o curso, sobre a prova, nós fizemos uma análise da primeira fase. E eu me lembro que nas primeiras aulas de videoaula, eu sempre falava isso, falava, não caiu isso, não caiu isso, a tendência é essa, porque aqui houve uma lacuna, né, nesse assunto, e como nós conhecemos mais ainda profundamente alguns examinadores, tivemos o prazer de trabalhar com alguns dos examinadores da banca, então nós falamos, isso aqui pode ter uma grande probabilidade, isso aqui tem uma grande probabilidade, nós apostamos, mas não foi uma aposta na sorte, Perfeito. foi uma aposta técnica. Exatamente. Né? Com estudo, com análise da banca, análise da prova da primeira fase, assim como nós já estamos fazendo em relação ao exame oral, né, professor Gustavo? Perfeito, exatamente isso. Bom, sem mais delongas, sei que vocês, nossos 55 seguidores, 58, estão querendo que nós conversemos sobre a prova. Vamos falar sobre a prova. Repito, é o primeiro curso que está falando sobre a prova de forma ousada, porque ainda não temos o gabarito, o espelho de prova. Mas vamos lá, e eu quero começar pela peça prática. Logo depois da peça prática, o professor Luiz Fernando vai falar sobre a dissertação. Eu vou tentar me ater na peça prática em no máximo 5 minutos. O professor Luiz Fernando deve falar no máximo em 5 minutos também sobre a dissertação, e aí ele vai ter um grande desafio, porque se nós temos 5 itens em 8 itens em 5 minutos, ele vai ter 30 segundos para falar de cada item. Então, é melhor, minutos... é melhor. Porque é melhor do que 8 segundos. É melhor que 8 segundos. Gente, é uma piada interna. A gente não pode relatar essa piada interna. A gente já contou essa piada interna no curso de aulão de véspera. A gente deve repetir lá no exame oral, né, professor Luiz? Sim, com certeza. Com certeza. Vocês estarão conosco na preparação para o exame oral. E aí nós vamos contar também várias piadas, inclusive por 8 segundos. Sim, inclusive essa. E aí, nas questões dissertativas, nós pretendemos dedicar no máximo 2 a 3 minutos para cada uma,
para que ao final nós tenhamos a sua audiência e possamos, de forma definitiva, anunciar o nosso o nosso professor, nosso procurador de justiça, que é especialista em provas do MP do Estado de São Paulo. E aí, já que eu acabei sem querer dando spoiler, professor Luiz, eu não posso... eu posso dar uma dica, né, de quem é esse examinador? Pode, claro. Eu posso assegurar... curiosidade. Eu posso assegurar, e aí vocês, alunos nossos, por favor, podem ficar à vontade e ir indicando, chutando aí alguns nomes, né? Quem sabe algum de vocês acerta. O nosso professor, que vai compor o nosso time adverno para o exame oral, ele é um procurador de justiça do MP de São Paulo e é um ex-examinador de uma prova recente do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um ex-examinador, ele compôs a banca examinadora e ele vai poder, com toda a autoridade de examinador, orientar, dar dicas poderosas e determinantes para a sua aprovação no exame oral, professor Luiz. E mais, ele vai participar dos simulados. E ele vai participar dos simulados presenciais. Exatamente. Exatamente. Uma valia de um valor enorme. Né? Inestimável. Inestimável, porque você vai ser examinado por um examinador. Perfeito. Não só por nós, professores, que ainda não fomos examinadores. Com certeza, logo o professor Gustavo vai ser um examinador. Mas você vai ser examinado por um examinador. Perfeito. Né? Exatamente isso. Vamos lá, professor Luiz, sem mais delongas. Peça prática. Peça prática. Evidentemente, nós temos um enunciado enorme. Nós não vamos conseguir nos debruçar sobre ele. E em 5 minutos, nós precisamos indicar o quê? Alegações finais, sentença e pedidos no recurso. Alegações finais, nós tivemos um pedido de condenação nos termos do artigo 33 pelo Ministério Público. Pedimos, portanto, a procedência da ação penal nos termos da denúncia. E aí a defesa pediu a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas e, alternativamente, a aplicação do redutor, além do regime aberto e da substituição por restritiva de direito, ok? Na sentença, o juiz determinou a condenação do acusado nos termos do artigo 33 caput da Lei 11.343, a pena de 6 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias multa. O juiz elevou a pena base acima do mínimo legal na primeira fase, em razão das circunstâncias judiciais de fato serem aí desfavoráveis. Ele afastou o redutor do parágrafo 4º em razão das circunstâncias concretas, impôs o regime fechado, mas deferiu ao apelante o recurso em liberdade. Ok? Basicamente foi isso. E aí, nas alegações finais, no recurso de apelação, e aí um parênteses, Douglas, de fato, é um caso extremamente comum aqui no dia a dia da Promotoria de Justiça e super comum também no dia a dia da Procuradoria de Justiça, lembrando que os seus examinadores são procuradores, dão pareceres em segunda instância. E aí, ao final da questão da peça prática, o professor Luiz Fernando vai falar sobre um detalhe de um parecer que também nós levamos lá para o sábado, mas não deu tempo de nós explorarmos esse parecer do nosso examinador de processo penal. Bom, razões de apelação, então, 3 preliminares. Primeira preliminar era no sentido de que havia uma nulidade em razão da violação de domicílio, ok? Porque os policiais entraram sem mandado na residência do acusado. Segunda preliminar, nulidade, porque a autoridade, na verdade, o policial, ele acessou o celular, vendo ali algumas mensagens que foram trocadas pelo acusado em relação a outras pessoas. Terceira preliminar, nulidade por ausência de incidente para verificação de dependência toxicológica. E aí, no mérito, nós tínhamos fundamentalmente três teses.
3 ou 4 teses. Vamos lá. Primeira tese. A redução da pena base no mínimo legal. Segunda tese. Reconhecimento da atenuante da confissão. Terceira tese. Imposição do regime aberto. Quarta tese. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ponto. Essas eram as teses. Vamos agora rebater essas teses e estabelecer como deveria ser a resposta ideal do nosso aluno, do nosso candidato, considerando as nossas teses do Ministério Público e o perfil do próprio examinador. Primeira observação eram contra-razões de apelação. Acertamos também a peça no sábado, né, no aulão de véspera, contra-razões de apelação, como nós já imaginávamos que viria realmente, tivemos contra-razões de apelação. Primeira tese é a nulidade em razão da violação do domicílio. É preciso dizer, introdutoriamente, em relação a essa preliminar, que o STJ, no RHC número 83501 de São Paulo, ele anulou uma ação penal por ter entendido que, naquele caso específico, havia uma situação de violação do domicílio em que, embora o crime fosse permanente, a situação fosse de flagrante, não se vislumbrava justa causa para a ação penal naquela situação. Ok? Essa é a essência da tese que nós precisávamos rebater na condição de promotor de justiça. Lembrando que, em se tratando de uma peça prática do MP, você tem que pensar como promotor de justiça, ok? E, nessa situação, nós temos, professor Luiz, uma tese institucional número 338 do setor de recursos especiais e extraordinários, que foi objeto das nossas videoaulas, professor Luiz. Eu falei sobre esse julgado do STJ, do RHC 83501, mas logo embaixo eu falei da tese institucional 338, dizendo para o candidato que, ainda que nós tenhamos uma situação de violação de domicílio em tese, nós devemos fundamentar a nossa resposta, seja na peça, seja nas questões, na nossa tese institucional 338. Portanto, acertamos também essa tese que viria, tese institucional número 338 do MP de São Paulo. E essa tese institucional estabelece o seguinte: o tráfico é um crime permanente. Esse verbo nuclear praticado pelo acusado tem natureza permanente. Portanto, em se tratando de crimes permanentes, como diz o Código de Processo Penal, o flagrante se protrai no tempo, se prolonga no tempo, a consumação se prolonga no tempo e o flagrante é autorizado a qualquer momento, inclusive mediante eventual exceção à inviolabilidade domiciliar, conforme a ressalva expressa prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição da República. Portanto, seria necessário rebater essa tese, dizendo que se trata de crime permanente, consumação se protrai no tempo, situação de flagrante próprio, ele está praticando ação penal, artigo 302, inciso 1º do CPP, que autoriza a ressalva expressa do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, tese institucional número 338 do MP de São Paulo. Se você só contradisse essa tese defensiva, dizendo do crime permanente, do flagrante, etc., show. Se você trouxe, por outro lado, a tese institucional número 338, não tenha dúvidas de que você pontuou no máximo aqui nessa preliminar. Ok? Segunda preliminar, acesso ao celular. E aqui nós temos dois elementos, evidentemente. Não podemos descurar do informativo 593 do STJ, que nós também trouxemos nas videoaulas para vocês, no sentido de que o RHC 67349 do Rio Grande do Norte, no sentido de que era nula a prova obtida com violação dos dados de celular. Aqui nós precisávamos indicar dois elementos. Primeiro elemento, não há nulidade porque houve autorização do acusado, ele pessoalmente, conforme expressamente
indicado aqui no enunciado, ele autorizou o policial a acessar o seu celular. Então, havendo essa autorização, não se cogita de violação à privacidade, porque a privacidade, a intimidade são direitos fundamentais, mas de natureza disponíveis. Não é? Se eu quiser dispor da minha privacidade e tomar banho no Big Brother, eu posso, professor Luiz Fernando? Com certeza. Nós posso. Não queremos isso, mas você pode. Espero que nós não precisemos chegar nesse ponto, mas pode ser que aconteça, né? Com certeza. Logo, em se tratando de um direito fundamental de natureza disponível, era perfeitamente possível a autorização. Não se exige uma autorização judicial para que haja uma situação dessa natureza. De fato, Douglas, vedação ao comportamento contraditório, sem sombra de dúvida, um fundamento interessante. E, além disso, nós poderíamos fundamentar no HC 91.867, relatado pelo Gilmar Mendes, decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser possível essa devassa do sigilo telefônico sem que houvesse a necessidade de autorização judicial. Ok? Segunda tese, afastada, portanto. Terceira tese, nulidade por ausência de incidente de dependência toxicológica. Aqui são duas situações, dois os fundamentos. O primeiro deles é no sentido de que, na resposta à acusação, a defesa não requereu essa prova. E nós sabemos, o Ministério Público requer todas as provas no momento do oferecimento da denúncia, sob pena de preclusão consumativa, e, evidentemente, a defesa, o momento processual adequado para que ela requeira diligências, provas, é também o momento da resposta à acusação, o que o enunciado não previu. Ok? Segunda questão, na fase do artigo 402, que é a fase que permite algumas diligências que sejam essenciais, imprescindíveis ao julgamento da causa, as partes não requereram, não fizeram nenhuma menção a esse incidente. Portanto, há aqui uma situação de preclusão consumativa, não há que se cogitar de nulidade se não houve um requerimento, não houve uma provocação da defesa nesse sentido, ok? E um segundo argumento é de que não basta a mera alegação de consumo ou de dependência em autodefesa no momento interrogatório para que haja uma instauração automática desse incidente. Não há essa previsão, a lei, o CPP não prevê isso, a lei 11.343 não prevê essa instauração automática. E o STJ, julgando essa questão, entendeu o seguinte: para que haja esse incidente, é necessário que não apenas tenhamos uma alegação, mas também uma demonstração de que há algum indício de dependência. O que pode trazer algum elemento, como, por exemplo, um laudo pericial, um receituário médico, alguma indicação de uma internação anterior, enfim. Algum elemento concreto no sentido de que ele não apenas é usuário, mas também é dependente. Portanto, esses os fundamentos para afastar a segunda preliminar. Deve ter um elemento, professor Gustavo, um elemento mínimo, né? Que faça com que o juiz determine a instauração do incidente. Como o professor Gustavo falou, é pacífico, inclusive já com decisão do STJ, que a mera alegação não induz a necessidade do incidente. Né? Perfeito. E aqui, pelo que consta aqui dos elementos que o examinador colocou, não há nada sobre isso. Né? Isso é muito importante, que nós falamos até no aulão lá e nas nossas videoaulas. Exatamente. Temos que nos ater às informações apresentadas pelo examinador. Perfeito. Né? Não podemos ficar viajando, mas foi isso, foi aquilo. Não. O que ele queria está escrito aqui, na prova. Perfeito. Marco, a sua fundamentação adequadíssima. Rafael, a sua argumentação também complementa aquilo que nós acabamos de dizer, não é? E aí vamos para as teses de mérito, professor Luiz Fernando. E nas teses de mérito, vamos lá. Nós inicialmente precisaríamos falar de forma preliminar sobre a existência de elementos para condenação. Ainda que a condenação em si não tenha sido objeto de
insurgência, seria necessário indicar que o sujeito realmente deveria ser condenado por tráfico, porque aqui há evidência da existência da infração penal e da autoria, o que estava estampado pelas provas indicadas pelos policiais militares, e que também não se tratava de uma situação de eventual desclassificação para o artigo 28, justamente pela existência, pela quantidade da droga e também pela existência aqui de outros petrechos, né, como, por exemplo, pinos vazios e balança de precisão, que confirmavam tratar-se de tráfico de drogas. É sempre importante nas contrarrazões trazer esses elementos. Por quê? Porque ainda que não tenham sido objeto de impugnação específica, vige aqui no processo penal o princípio da reformatio in melius, de maneira que é possível que o tribunal reforme algo que seja favorável ao acusado, ainda que não tenhamos uma impugnação específica da defesa a esse propósito. Não é isso? Primeiro ponto, portanto, esse, confirmar a E aqui, tráfico. Pois não. Permite interromper rapidinho. Me lembrei, inclusive, quando estava lendo a prova pela primeira vez, da sua advertência lá na aula de sábado sobre a absorção da conduta do 34. Perfeito, perfeito. Né? Porque tinha balança, tinha alguém me perguntou, não me recordo, acho que foi o Iago ou foi o Rafael, um dos dois, disseram que, professores, se tiver droga e balança 33 e 34 em concurso material, e aí eu recomendei... o Rafael, né? E aí eu recomendei o seguinte, olha, o STJ estabelece que nós temos o quê? Uma situação de consunção, de absorção entre essas duas condutas, em que, na verdade, esse maquinário vai evidenciar, vai confirmar que há um tráfico de drogas e não um delito autônomo do artigo 34. Lógico, vamos aguardar o nosso espelho definitivo, pode ser que o examinador entenda de forma diferente, mas nós apostamos firmemente, e aí estamos bem abrigados com o nosso STJ, no sentido de que há a absorção dessas duas condutas. Não, e aqui também são contra-razões, né? Perfeito. Não tem como a gente pedir aí os crimes autônomos, nem Perfeito. Se não tivesse essa posição consolidada do STJ, né? Nesse Perfeito. caso, nós não teríamos essa possibilidade. Né? Perfeito, exatamente. César, a orientação é de que nós teremos espelho. Vamos aguardar. E aí, primeira tese, pena base no mínimo legal. A defesa pede pena base no mínimo legal. Nós não temos informações muito aprofundadas sobre a existência de maus antecedentes ou de reincidência, ou de eventuais elementos que caracterizem circunstâncias desfavoráveis do artigo 59. Mas nós temos aqui, professor Luiz, elementos que caracterizam aquilo que está disposto no artigo 42 da Lei 11.343. E o artigo 42 estabelece que a pena base deverá aferir, analisar com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal alguns elementos, dentre os quais a quantidade e a natureza da droga. Temos aqui, indiscutivelmente, Douglas matou exatamente isso. Temos aqui, indiscutivelmente, uma situação em que temos drogas em quantidade vultosa, portanto, uma grande quantidade que justifica a elevação da pena. Temos também aqui não apenas a maconha, que é uma droga de menor potencial nocivo, mas temos a cocaína, que tem um potencial nocivo considerável, e especialmente o crack, que é a droga com o maior poder destrutivo que nós temos aqui no Brasil. Portanto, a natureza da droga, pensando em cocaína e pensando em crack, justificam essa elevação acima do mínimo legal e impedem a fixação no mínimo, no piso. Não é isso? Uma outra situação, a variedade das drogas também justifica essa elevação acima do mínimo, porque é indiscutivelmente mais reprovável que o sujeito tenha drogas de 3 tipos diferentes do que ele tenha uma única droga, por exemplo, a maconha, ou, por exemplo, só a cocaína. Ele tem 3 drogas, isso é mais reprovável, portanto, a variedade das drogas também deve ser considerada para fins de elevação
da pena base e afastamos a primeira tese defensiva, professor Luiz. A razão do alto desvalor da conduta. A reprovabilidade Exatamente. da conduta é mais acentuada do que quem comercializa só maconha, por exemplo. Exatamente. Não que seja pouco, mas em relação ao crack e à cocaína, a reprovabilidade de conduta é maior. O que existe, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.643, que a pena seja majorada. Exatamente. Continuando. Próxima, a live ficará gravada no YouTube e no Instagram da Adverum, César. Fique tranquilo. Próxima tese, confissão. Defesa pede a confissão do acusado, reconhecimento e, como consequência, a redução da pena base, redução da pena intermediária na segunda fase da dosimetria da pena. E aí, esta tese é facilmente afastada de que forma? Pelo simples teor do entendimento simulado número 630 do STJ. Estamos falando de uma súmula que afasta, de fato, o Bernardo, é uma súmula nova do STJ, súmula extremamente recente, que nós trabalhamos também, professor Luiz, nas nossas rodadas de simulado da turma 2, em um caso expresso, simulado número 4, salvo melhor juízo. E essa súmula diz o seguinte: a mera alegação de uso, ou de porte, ou de posse, ou de propriedade da droga, mas com alegação de consumo pessoal, de uso pessoal, não caracteriza a ideia de confissão e não é suficiente para configurar essa causa ou essa circunstância atenuante. De fato, entende o STJ que tão somente a confissão simples e completa é capaz de atenuar a pena. Como bem disse o Marco aí, a confissão qualificada, incompleta, ela não é suficiente para a caracterização dessa confissão e para a configuração da nossa atenuante. Ele confirma os fatos, mas introduz uma situação que afasta a responsabilização. Perfeito. É dessa forma. Isso não é aceito, inclusive, que foi teor da súmula 630, como bem salientou o professor Gustavo. Perfeito. Matamos a próxima tese. Outra tese, professor Luiz, aí é o privilégio. E aí a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior para afastar essa tese, mas tínhamos de afastar. O artigo 33, parágrafo 4º, prevê 4 elementos cumulativos para a sua caracterização. Primeiro, o sujeito deve ser primário. Segundo, ele deve ser, não pode ser reincidente. Ele também deve ter bons antecedentes, né? Não pode ter maus antecedentes. Ele não pode integrar organização criminosa e ele não pode se dedicar a atividades criminosas. A chave aqui para nós era a dedicação às atividades criminosas. Não seria possível a aplicação aqui do redutor, por quê? Pela quantidade da droga apreendida, pela variedade das drogas, evidencia-se que não se trata de um, aspas, traficante de primeira viagem. Estamos falando de alguém que já seguramente se dedica ao tráfico há algum tempo. Não fosse assim, não teria sido confiada a essa pessoa, pelos grandes traficantes, uma quantidade dessa monta e variedades dessa monta. De fato, o que o Marco vem dizer aqui é pertinente. Essas conversas no celular também evidenciam que havia uma dedicação a essa atividade criminosa, que não era algo esporádico, algo de primeira viagem, não é isso? Então, com esse argumento, afastamos o privilégio e, por via de consequência, professor Luiz, afastando o privilégio, afastamos qualquer possibilidade de regime aberto e também qualquer possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, até porque o parágrafo 4º está afastado a partir desse argumento e vai incidir o artigo 33, caput da Lei 11.343. Não é? Ok. Regime aberto, então, afastado em razão da caracterização do tráfico. No caso, teremos aqui no mínimo de 6 anos. Se temos um mínimo de 6 anos pelo artigo 33, não é possível regime aberto.
quando muito em tese poderia ser admissível o regime semiaberto, mas certamente o seu examinador queria que você afastasse esse pedido de regime aberto, não apenas com base na quantidade da pena, mas também com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8.072 de 90, que de forma expressa determina que todos os crimes hediondos equiparados, como é o caso do tráfico, deverão ser iniciados no regime fechado. Ok? E aí, você poderia até ter falado o seguinte: o STF já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas em controle difuso. Não há nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante e efeito erga omnes que possa impedir e inviabilizar a aplicação do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Essa era a chave para você detonar esse argumento de regime aberto na nossa peça. Finalizando, penas restritivas de direito, inicialmente afastados, como disse, de forma benéfica aí o nosso aluno Rafael, é uma decorrência lógica do afastamento da qualificadora, porque do afastamento do redutor, porque afastado o redutor nós teremos o quê? Afastado o redutor, nós teremos uma pena mínima superior a 4 anos. Portanto, artigo 44, inciso 1º do Código Penal inviabiliza esse benefício. Além disso, o artigo 44 da Lei de Drogas, de forma expressa, estabelece que não é possível a aplicação de penas restritivas de direito para o tráfico de drogas do caput. E esse dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo Supremo, com efeito vinculante e eficácia erga omnes. O único dispositivo cuja eficácia foi suspensa pelo Supremo e o Senado Federal, através da resolução número 5 de 2012, deu efeito erga omnes e eficácia vinculante para essa decisão do Supremo, foi em relação ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O artigo 44, que também inviabiliza as restritivas de direito, foi considerado constitucional. Professor Luiz Fernando, aí 2 questões que eu vou deixar para você sobre essa situação da peça. Deveria o nosso candidato finalizar a nossa peça falando da condenação às custas? Sim. De fato, o examinador queria que o candidato pedisse a condenação do acusado, do apelante, nas custas de ofício, e dizer que isso não viola o princípio da não reformácio impérios estampado no artigo 617 do Código de Processo Penal. Professor Luiz, Sim. à vontade para indicar esse fundamento. Tome uma água, professor Gustavo. Parabéns. Vamos tomar uma aguinha. Então, como sempre, brilhante. Uma questão que se coloca aí, que eu falei com o professor Gustavo, e um material que nós também tínhamos comentado, até levamos lá na aula de sábado, mas por questão de tempo, né? Isso porque nós ficamos pouco tempo conversando lá com a moçada, né, professor Gustavo? Da 1 às 6, mais ou menos, né? Coisa pouca. Coisa pouca, incessantemente, mas foi muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso. Foi mesmo. E nessa questão aí, coincidentemente, na análise dos examinadores, esse mês, o mês passado, eu estava acumulando a procuradoria, uma das procuradorias criminais, e fui fazer uma pesquisa também em relação a um dos examinadores, e me deparei com essa situação em um parecer. Vejam só, o juiz não tinha condenado nas custas e nas contrarrazões, o promotor de justiça não tinha se manifestado e, em grau de recurso, em segunda instância, o procurador ele falou o quê? Que poderia, sim, o tribunal aplicar de ofício as custas, não se considera reformácio impégios, isso poderia ser aplicado de ofício pelo tribunal, em que pese a alegação de miserabilidade. Por quê?
porque isso deve ser discutido na fase de execução da pena e não Perfeito. em grau de recurso. Então, eu acho que essa questão também era interessante ser abordada. Aí nós podemos falar assim, o André está falando aí que ele nem sabia das custas, né? Mas veja, André, é um dado que o examinador colocou no problema. Se ele colocou no problema, é porque ele quis chamar a atenção para isso. Ou senão, ele não teria colocado nada. Como ele colocou, isso nos remete a abordarmos o que ele colocou, né? E talvez essa seja uma questão importante. Por quê? Porque também há uma polêmica se há ou não a reformar Simpério, né? E na posição dele, inclusive ele escreve isso textualmente no parecer dele, né? Que na posição dele não há reformar Simpério. Tá? Perfeito. E uma outra questão, professor Gustavo, também que me pareceu importante, que também é fruto... Pode falar, pode falar. Prisão. Prisão, exatamente. Prisão em segunda instância. Inclusive, nós temos nos deparado nos pareceres em segunda instância de situações como essa. Você aí que em breve será nosso colega promotor de justiça, não deixe de recorrer em algumas dessas situações. Porque, vejam, esta é outra informação do problema. Ele estava preso, ele cumpriu toda a instrução preso, e no final da instrução, o juiz soltou e condenou no regime fechado. Certo? Nós não podemos, nas contrarrazões, pedir a prisão dele, do recorrente. Aí sim, haveria uma reformácio impérios, porque o Ministério Público, em primeira instância, se deu por satisfeito, né? Nós até acostumamos colocar nos nossos pareceres em segunda instância exatamente isso, né? Infelizmente, o Ministério Público, em primeira instância, se deu por satisfeito com aquela decisão. Porém, como o recurso nos tribunais superiores, se houver, não tem efeito suspensivo, o que se pede? Se for mantida a decisão, que seja retificada a ordem de prisão e decretada a prisão imediata. Perfeito. Tá? Então, essa era uma outra questão também que, do nosso ponto de vista, não foi em vão que o examinador colocou esse dado na prova, na questão. Perfeito. Então, se ele colocou esse dado e nós temos elementos para argumentar sobre isso, porque é o que eu e o professor Gustavo nos falávamos. E o que o Douglas ali, o meu amigo lá de Paraguaçu Paulista, colocou agora há pouco para nós, e o Douglas foi meu estagiário, como eu disse, é analista do Ministério Público, foi um excelente estagiário, um excelente analista, né? E é um caso corriqueiro para nós, né, professor Gustavo? É até que corriqueiro essas situações aí, não tem nada muito anormal para se abordar. No nosso dia a dia nós fazemos muito isso. Então, talvez esses detalhes sejam essenciais. Sem dúvida. E também, professor Luiz, é o tal negócio. A grande maioria dos candidatos não fez. A grande maioria dos candidatos vai ser aprovada sem fazer. Com sem certeza. problemas. É que aquele que fez, certamente vai ter um gap especial em relação aos demais. Professor Luiz, eu estou olhando o tempo aqui, já estamos às 10h50 e não saímos da peça. Vamos correndo por aí e eu quero já passar a bola para que o senhor possa falar da dissertação, né? Para que o senhor possa falar da dissertação aí em 5 ou 10 minutos, aí na medida do possível. A live é até meia-noite? Então, até meia-noite a gente vai lançar o curso de exame oral, né? Não, vamos lá, rapidinho, vou falar bem rápido também. Assim como a peça, a dissertação e as questões, como nós já dissemos, não possuem grandes indagações, grandes polêmicas, tá? Então, o que eu vou procurar pontuar? Algumas situações na peça que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, meu e do professor Gustavo, né, André, deveriam constar também, que não significa que quem não colocou não vai ser aprovado, né? Como nós dissemos agora há pouco aí, até porque nós não temos nenhum espelho da prova, né?
Nós estamos falando aí pelo mínimo que nós achamos que deve conter. Então, em relação... E pelo que nós conhecemos o examinador, né, professor Luiz? Exatamente. O examinador, nos pareceres dele, pede essa condenação em custas. Se ele falou de custas no enunciado, certamente ele queria isso, né? Ó, o Rafael ali, ó, muito bem lembrado, Rafael. A minha esposa não está aqui com o papelzinho dos 5 minutos. Eu não estou sendo censurado, mas está do lado de lá da porta aqui, ó, atrás do escritório aqui. Muito bem lembrado. Então vamos lá. A definição, né? E aqui é interessante o seguinte, que quase todos esses tópicos aqui, ó, 8 itens da dissertação, estão na resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, né? A resolução de 2017. Ou estão na resolução, ou estão em súmulas do Conselho Superior do Ministério Público, como a súmula 20, que fala do TAC preliminar, ou estão no ato 484 de 2006, né? Como nós falamos aquele dia, ficarmos atentos a toda essa regulamentação, como agora há pouco o professor Gustavo falou dos informativos. Então, vamos lá. O conceito, a definição de compromisso de ajustamento de conduta, aliás, eu faria uma pequena introdução de 1 ou 2 parágrafos antes de entrar necessariamente no que foi pedido. Por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública não trouxe o compromisso de ajustamento. A primeira lei que trouxe o compromisso de ajustamento foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse objeto foi ampliado com o Código de Defesa do Consumidor, que aí incluiu lá no artigo 5º, o parágrafo 6º, na Lei de Ação Civil Pública. Aí sim, nós tivemos no nosso mundo jurídico a previsão do compromisso de ajustamento de conduta, também conhecido como termo de ajustamento de conduta. Por quê? Porque esse compromisso é reduzido a termo. Por ser reduzido a termo, é chamado ou conhecido também de termo de ajustamento de conduta. A definição está lá no artigo 1º da resolução 179. Será que bastaria nós copiarmos esse artigo 1º? Não era isso que o examinador queria. O examinador queria que você falasse que está no artigo 1º, mas, do meu ponto de vista, conceituasse com as suas palavras. Por exemplo, é um de resolução negociada de conflitos, um importante instrumento do Ministério Público, envolvendo direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, certo? Utilizado principalmente pelo Ministério Público nesta resolução de conflitos, utilizado em regra, isso é muito importante, na esfera extrajudicial e mais, nos autos do inquérito civil ou no procedimento similar. Isso é muito importante. Do meu ponto de vista, era importante, era um plus, né? Como disse o professor Gustavo agora há pouco, esbanjando o seu inglês, era um gap, né? Era um gap. Por quê? Porque o Ministério Público não pode celebrar compromissos ou taxas em documentos avulsos, em peças avulsas. Nós precisamos ter um procedimento instaurado para que isso ocorra, certo? Então, em relação à definição, do meu ponto de vista, além daquilo que está lá na resolução 179, no artigo 1º, nós precisávamos inserir isso, né? No bojo de um inquérito civil, de um procedimento similar, como regra, tá? Como regra, é um procedimento, é um acordo, um compromisso extrajudicial, não que não se possa ser feito, que depois é um dos itens, inclusive, que não possa ser realizado judicialmente, mas, em regra, ele é extrajudicial. E um dos objetivos deste compromisso é justamente isso, não judicializar aquela questão, ou desjudicializar. Por quê? Buscando uma atuação resolutiva e não meramente formal na área de interesse difuso. Vai lá, professor Luiz, aí o senhor entrou num ponto que me parece praticamente definitivo para a nossa dissertação. Quem colocou na dissertação que esse é um instrumento de atuação resolutiva,
proativa e reflexiva do Ministério Público do Estado de São Paulo, não tenha dúvidas de que saiu na frente. Então, falar que o compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento de atuação resolutiva, reflexiva e proativa do Ministério Público. Isso aí, esse é um mantra, né, professor Luiz, que deveria estar aí na prova do nosso candidato. Inclusive, o que o Aquino colocou ali também, muito bem lembrado, da Carta de Brasília. Perfeito. Muito importante naquela introdução, 1 ou 2 parágrafos de introdução, né, André? E aí, em relação à natureza jurídica, nós temos aí 5 teorias que abordam a natureza jurídica do compromisso de ajustamento de conduta, né? Uma fala que é transação, a transação do Código Civil, que está lá no artigo 840 e 841 do Código Civil. Por óbvio, não é uma transação, porque não há disponibilidade do direito. Na verdade, nós tratamos aqui no compromisso de ajustamento de conduta do quê? De direito indisponível. Por se tratar de direito indisponível, não de direito patrimonial, nós não podemos transigir nesse direito, certo? Outra questão aí que o Rafael também colocou lá, a inovação da lei de introdução, né, do Código Civil, a antiga lei de introdução ao Código Civil, também muito bem pontuado, Rafael. Então, como nós estamos diante de direitos indisponíveis, não há que se falar em transação. Outra questão, alguns falam de natureza contratual ou de negócio jurídico. Também, né, para os doutrinadores de Ministério Público, não há que se falar em negócio jurídico. Mais uma vez aqui, por quê? Porque nós não temos a disponibilidade do direito material, certo? Então, seria importante, pelo menos, nós discorrermos sobre 2 ou 3 dessas teorias de natureza jurídica. Uma outra questão, é um ato jurídico unilateral, é um ato jurídico bilateral, né? Na verdade, aqui, eu me apoio mais no Hugo Mazzilli e no Fernando Acauí, o nosso colega lá de Santos, né? Brilhante promotor de justiça, nosso amigo, presidente do Instituto de Direito para o Planeta Verde, inclusive, que ele fala o seguinte, que o compromisso de ajustamento de conduta é um ajuste de conduta, é um acordo celebrado, tá? E nesse acordo celebrado, nós, os legitimados, não temos disponibilidade sobre o direito. E por ser um acordo, um ajuste da conduta desse degradador, um ajuste da conduta daquele que desrespeitou a lei, nós vamos buscar o quê? Amoldar aquela conduta às exigências legais. A nossa liberdade aqui, isso é importante na natureza jurídica, para nós pontuarmos, ela é limitada. Nós podemos, por exemplo, colocar ali como natureza jurídica, complemento na natureza jurídica, a forma como serão exigidas as medidas, o prazo das medidas, mas nós não podemos o quê? Nós não podemos abrir mão daquele direito. Então, o compromisso de ajustamento de conduta, um ato administrativo negocial, negócio jurídico de direito público, que se consubstancia numa declaração de vontade do poder público, coincidente com o quê? Com a do particular, o causador do dano, que concorda em adequar a sua conduta às exigências legais. Então, pelo menos essas 3 teorias da natureza jurídica, nós teríamos que colocar. A que mais se aproxima e que a doutrina mais aceita é o quê? É esse ajuste de conduta. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Tínhamos que tomar muito cuidado, como nós falamos já nas nossas aulas, de não nos posicionarmos, a não ser que seja algo muito pacífico, tá? Então, é importante nós citarmos esse conhecimento. Outra questão, que é o item 3 aqui da prova, qual que é esse item 3? Súmula 20. Estou no item 2 ainda, professor Gustavo. É meia-noite e é cedo. É verdade. Hoje. Eu achei que já estava no item 3, que são os legitimados, ou o que alguns chamam de tomadores. Quem são os legitimados, os tomadores
aqueles que podem celebrar o compromisso. Boa noite. Caiu a live porque quando faz 60 minutos, quando dá 1 hora de live, o pessoal cancela, né, a live, aí a gente tem que começar tudo de novo. Mas fiquem tranquilos, já salvamos a live e vocês vão continuar com a live a partir de onde nós paramos aí da dissertação. Muito contente porque todo mundo aí continuou na live, né? Muito importante isso aí, dos quase 50 que nós tínhamos espectadores, temos aí 41, 42, o pessoal vai entrando aos poucos. E aí vamos continuar. Professor Luiz Fernando tá por aí. Opa! Professor Luiz Fernando. Professor Luiz Fernando tá por aí. Mari, um abraço, Mari, Rafael, Isabela, Dávila, Sabrina Dávila, Daniel, Hugo, Vanessa. Vamos lá, pessoal. Professor Luiz Fernando está entrando, está chegando. Rafael, Anderson, Felipe. Professor Luiz, deixa eu explicar o que aconteceu. Quando dá 1 hora de live, o Instagram derruba a live automaticamente. Então, maravilha. Chegamos a 1 hora. Espero que nós não... Já são mais de 23 horas, né? Vamos continuar aí rapidamente os tomadores ou legitimados para que a gente consiga aí vencer toda a prova, pelo menos nos aspectos mais essenciais, e anunciarmos nosso curso de prova oral final. Com certeza. E eu vi que a Mari entrou aí também. A Mari é nossa analista aqui em Assis, né? Fico muito feliz, Mari, de você estar conosco aí, né? Com essa força total. Amém. Com certeza, né? Vai ser muito, muito prodigiosa aí nas provas e já tem sido, né? A vitória completa está próxima, Mari. É só aguardar, né, professor Gustavo? É isso, temos essa confiança. Então, os legitimados ou os tomadores, né? Quem que pode celebrar o compromisso de ajustamento de conduta? Nós temos a previsão legal lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, 7347, e também no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, todos os legitimados à ação civil pública ou coletiva, mas só aqueles que possuem a condição de legitimados ativos como órgãos públicos, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque e as associações e os sindicatos, né? Então, há uma duvidazinha pequena aqui, mas o consenso é que as associações e os sindicatos não podem celebrar o compromisso de ajustamento de conduta, em hipótese alguma. Então, isso era importante, Poliana, que entrou agora aí, era importante você colocar, deixar claro, porque, como eu disse, como está tudo na lei, isso não está escrito expressamente na lei. É uma interpretação. Se só os legitimados na condição de órgãos públicos podem, por óbvio, as associações e os sindicatos não podem. E essa era a melhor posição aqui para a nossa prova de MP, né, professor Luiz? Com certeza, com certeza. Mesmo que haja, se não me engano, uma ou duas decisões, professor Gustavo, Supremo, que aceitou, né, a associação do Supremo, ou um sindicato, se não me engano, isso aí nós podemos deixar de lado, né? É o que nós falamos. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos fazendo uma prova de promotor de justiça, né? Então, é majoritário. Aqui também os órgãos governamentais sem personalidade jurídica, mas que tenham legitimidade para propor a ação civil pública, que é importante também, né? E uma outra situação também que é um pouco mais polêmica são relacionadas às autarquias, às empresas públicas, às fundações públicas e também às sociedades de economia mista, ou seja, da administração pública indireta. O que leva em consideração? Se esses órgãos
pelos quais o Estado se manifesta, eles administram o interesse público, administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, as fundações. Quando eles agem na qualidade de entes estatais, eles prestam um serviço público, são prestadores de um serviço público, ou seja, prestadores ou exploradores de serviço público, eles podem sim celebrar o compromisso de ajustamento de conduta. Quando estes mesmos órgãos, eles estão, por exemplo, na atividade econômica, em condições empresariais, e é muito tênue isso na prática, mas nós estamos fazendo uma dissertação, não se lhe concede esta possibilidade do quê? De tomar compromisso de ajustamento de conduta, sob pena do quê? De nós desequilibrarmos o setor econômico, desequilibrarmos ou afrontarmos a ordem jurídica. Então, neste caso, não pode. E este é um diferencial também, viu, professor Gustavo? É importante, né, que se leve em consideração isso. Então, esses dois tópicos. Outra questão, agora já estamos no item 3, só tem mais 8. Até meia-noite tá bom, né? Tá tranquilo. Então, veja, o item 3, o compromisso de ajustamento preliminar ou parcial, que também está previsto na súmula 20 do Conselho Superior do Ministério Público. Como disse o professor Gustavo agora há pouco, em relação às teses institucionais, em relação aos informativos institucionais, é importante que se coloque, que você demonstra que você conhece isso. Ah, eu não coloquei, eu vou repetir? Não, você não vai repetir, né? Mas é importante que, se você tem esse conhecimento, tivesse colocado na prova. Ou seja, o que é esse compromisso de ajustamento preliminar? Em algumas situações, há a necessidade de pactuarmos, naquele momento, um determinado assunto, sem encerrarmos as diligências. Ou seja, nós celebramos um compromisso de ajustamento em relação àquela situação específica e continuamos as diligências. É o que fala a súmula 20 do Conselho Superior do Ministério Público. Quando o compromisso de ajustamento tiver característica de ajuste preliminar, que não dispense o prosseguimento das diligências para uma solução definitiva. Um exemplo é uma solução parcial, essa aí. Um exemplo, nós estamos, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, professor Gustavo, nós estamos com uma degradação ambiental, em que há necessidade, para a reparação daquele dano ambiental, de um licenciamento. Então, nós podemos fazer um TAC preliminar para que aquele degradador obtenha o licenciamento, e, enquanto isso, nós estamos apurando o quê? O grau, a extensão daquela degradação ambiental. Então, as diligências continuam. Possui a mesma natureza jurídica o compromisso preliminar do ajustamento definitivo, ou seja, é um título executivo extrajudicial. E o que é importante aqui também, professor Gustavo, naquelas nossas observações, entre aspas, diferenciais. Quando nas videoaulas nós falamos sobre o inquérito civil, nós fizemos uma advertência lá que o arquivamento do inquérito civil não significa o encerramento do inquérito civil. E por quê? Nesse caso do compromisso preliminar, por exemplo, nós arquivamos o inquérito civil em algumas situações, submetemos a homologação e esse inquérito civil volta para continuar as diligências. Certo? Então, essa observação também é pertinente quando nós fazemos o compromisso definitivo. Eu acho que era importante, talvez, comentar isso também, colocar na prova. Nós remetemos ao Conselho Superior, arquivou. Está encerrado o definitivo? Não. Ele devolve para nós acompanharmos o quê? O cumprimento daquele compromisso, seja definitivo ou preliminar. Certo? Os limites agora... eficácia, não, objeto, limites e combinações. O objeto, que é um pouco mais simples, talvez, prevenir ou fazer cessar os danos aos interesses difusos em questão, seja através de uma obrigação de fazer ou
de uma obrigação de não fazer e também da indenização em relação àquele dano praticado, né? Esse compromisso ele pode ser bem amplo, né? Pode trazer uma indenização ampla e também essas obrigações de fazer e de não fazer em relação a quaisquer interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aqui surge uma outra observação importante, professor Gustavo, que nós até falamos lá na nossa aula no sábado, né, rapidamente. Qual que é? O objeto pode ser relacionado à improbidade administrativa? E também nós podemos discutir em relação aos limites desse objeto, que também é um dos itens aqui, né? Pode. A resolução traz esta possibilidade, né? Então, nós poderíamos falar que a resolução traz essa possibilidade. Porém, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade 8.429 de 92 continua em vigor. Então, aqui é uma bola bem dividida. Não são, todos que aceitam. Então, era importante deixar claro isso. Que apesar da resolução trazer essa possibilidade, o artigo 17, parágrafo 1º continua em vigor e para a maioria, principalmente doutrinadores, entre aspas, de Ministério Público, isto não é possível, certo? O César colocou ali individuais homogêneos, desde com relevância social, certo? Isso é importante, essa observação, César. E outra coisa também, o compromisso de ajustamento, ainda neste item aqui dos limites, das combinações, ele representa, ou tem que representar, uma natureza mínima, ou seja, uma garantia mínima em relação a isso. Em relação ao objeto tutelado, ao interesse tutelado, certo? É cabível o compromisso aqui, como eu já falei. Outra questão aqui também em relação a esse objeto, que ele pode, por via consensual, ser repactuado, recompromissado, desde que advenha um fato novo ou se o causador do dano ceder e ampliar suas próprias obrigações. Tá? E aqui uma observação. Se isso ocorrer, nós temos que submeter novamente ao controle interno, que eu vou falar daqui a pouco. Perfeito. Tá? Não se admite que colegitimado público reduza ou dispense as exigências de compromisso já assinado, tomado por um colegitimado. Tá? Então, isso é muito importante aí nos limites neste objeto. A questão da cominação da multa, tá? Então, isso é muito importante. O nosso Conselho Superior, por exemplo, não aceita termo de ajustamento de conduta, compromisso de ajustamento de conduta, que não traga uma multa cominatória em caso de descumprimento, até porque é expresso lá no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública, no artigo 83, parágrafo 2º do CDC e também no ato normativo 484 de 2006. A natureza jurídica dessa multa cominatória é importante também. É uma multa diária, é astraente, né, a natureza jurídica dela. Isso é pacífico no Ministério Público. E o objetivo é compelir o compromissário a cumprir as obrigações assumidas. Tá? E como eu disse também, também pode conter ali o que? A previsão de execução específica desta obrigação assumida. O valor da multa, aqui também talvez era importante colocar um parágrafozinho sobre isso, porque, como é uma multa cominatória, o nosso objetivo no compromisso de ajustamento de conduta é que esta multa seja num valor suficiente para que ele cumpra a obrigação. Para que o compromissário não diga assim, ó, eu vou pagar a multa, mas não vou cumprir o acordo, certo? O professor Gustavo já está com bastante sono, acho que a Laurinha já até dormiu, e ele já estava querendo aproveitar, mas fica tranquilo, 00:30, hoje já prorrogamos mais uma queda aí no sistema e a gente já para. Eficácia e controle, que é o item 5 do compromisso. O controle interno é efetuado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Após o arquivamento, nós temos 3 dias
para remeter esse compromisso de ajustamento ao Conselho Superior do Ministério Público. Sob pena de falta grave. Sob pena de falta grave. Isso é muito importante. Mais uma vez, professor Gustavo, aquele tiro certeiro do sábado, quando nós falamos lá para os nossos amigos que estavam ali tomarem muito cuidado. Tudo que se refere a interesses difusos, Conselho Superior do Ministério Público. Não tem nenhuma ingerência do Procurador-Geral, salvo como presidente do Conselho Superior, ou da Procuradoria-Geral. Alguém perguntou, acho que foi até o Rafael, se não me engano, né? Houve uma confusão lá entre o 28 e o Conselho Superior, e nós deixamos bem claro isso. Né? Então, nesse caso, o controle interno é efetuado pelo Conselho Superior do Ministério Público no estado de São Paulo, principalmente, porque alguns estados têm outro nome, né? O Ministério Público Federal, por exemplo, são as câmaras de revisão do Ministério Público. E aí uma questão que se coloca aqui, nesse controle externo, é diretamente relacionado, e com certeza o meu amigo aqui, que fez a dissertação, quem foi mesmo? Será que foi o Sérgio Turra, professor Gustavo, que elaborou a dissertação, ou foi o Nilo? Não, foi o Sérgio. O Nilo era funcional administrativo, né? Foi o Sérgio. Então, veja, qual que é o item diretamente relacionado? É a eficácia. Por que está relacionado ao controle interno? Por quê? Porque a eficácia dele só tem força executiva, extrajudicial, o título, o compromisso de ajustamento, após o quê? A homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Exatamente. Então, sem a homologação do inquérito civil, o compromisso não teria eficácia, certo? Então, isso é muito importante, em que pese algumas posições doutrinárias discutirem essa possibilidade de legislação estadual, da nossa legislação estadual 734/93, dispor sobre isso ou não. Tá? Isso no estado de São Paulo é bem pacífico. Enquanto não homologado o arquivamento do inquérito civil, não tem eficácia de título executivo extrajudicial. Inclusive, está lá no artigo 112, que eu anotei aqui, da 734/93, que vocês têm que ter na ponta da língua. Né? Nós ainda precisamos ler de vez em quando, né, professor Gustavo? Mas o candidato tem que ter na ponta da língua. E no artigo 83, parágrafo 4 do Ato Normativo 484 de 2006. Certo? A outra questão aqui, a sexta já, estou correndo um pouquinho, que é o ajuste de conduta em juízo. Né? Isso é plenamente possível. Eu falei que a regra no início era que fosse o compromisso celebrado extrajudicialmente, porém nada impede que seja realizado, celebrado em juízo. A grande questão que se coloca aqui, e vejam como o nosso examinador foi bem inteligente nas questões. Por quê? Abaixo da eficácia ele já coloca o ajuste em juízo. E por que isso? Lá no extrajudicial, no inquérito civil, ele só tem efeito após a homologação pelo Conselho Superior. E aqui em juízo, nós precisamos da homologação do Conselho Superior? Não. Não tem interferência nenhuma do Conselho Superior. Né? O próprio ato 484 também dispõe sobre isso. Ele fala o seguinte: para eventual homologação por sentença, não intervindo o Conselho Superior do Ministério Público. Até para deixar claro isso. E seria muito estranho, né? Nós celebrarmos um compromisso de ajustamento de conduta em juízo, como nós fizemos lá em Paraguaçu, né, Douglas? Em relação ao Grande Lago, em relação à Sabesp, em juízo nós fizemos esse compromisso e chamarmos o Conselho Superior para se manifestar sobre isso. Eu acho, professor Gustavo, que até era uma questão de lógica. Sem dúvida. Para evitar qualquer discussão em relação a isso, o ato 484 já dirimiu isso. Falou, não há intervenção do Conselho Superior. Até porque, neste caso, outra questão que nós precisávamos colocar, esse compromisso de ajustamento de conduta, ele passa a ser um título executivo judicial, não extrajudicial. Por quê? Porque foi celebrado em juízo, certo? Uma outra questão aqui que é relacionada
aos efeitos... Não. Discordância. Discordância dos legitimados, né? E as medidas cabíveis. Isso que está faltando, né? Então, a discordância dos demais legitimados. Se houver discordância dos demais legitimados, o que que pode acontecer em relação a isso? Nós temos aí a ação de anulação, que busca a invalidação desse compromisso celebrado, baseado aí nas causas de anulação do ato jurídico, lá do artigo 183 do Código Civil, né? Nós já temos caso disso. Nós tivemos alguns casos que prosperaram, outros não, por exemplo, com a incidência aí da Lei 12.651 de 2012, né? Que alguns chamam de novo Código Florestal, né, professor Gustavo? Então, exato. Com a novatio legis, aqueles que tinham celebrado o compromisso com o Ministério Público antes da lei, com a mudança da lei, para se verem beneficiados com a nova lei, tentaram, ajuizaram algumas ações anulatórias para invalidar o compromisso anteriormente assinado. Inclusive, nós já temos uma posição atual do Superior Tribunal de Justiça falando que essa lei não retroage. Se ela não retroage, não é causa de anulação do compromisso assumido anteriormente. Tá? E uma situação que se coloca também, que mais esporádica, é a possibilidade de inovação do compromisso, né? Isso também é possível pelos outros legitimados se discordarem. E nós não podemos nos esquecer, o compromisso e ajustamento representa uma garantia mínima. O colegitimado, ele pode discordar desse compromisso, a desconstituição, na verdade, era o outro item que eu acabei misturando os dois, ele pode discordar deste compromisso e celebrar um novo compromisso, desde que não reduza as garantias mínimas daquele já existente, certo? E a desconstituição através de anulação ou invalidação, que eu acho que não tem grandes indagações aqui, tá? Então, essas seriam algumas ponderações, né, que nós temos sobre isso. Não sei se o professor Gustavo aí pensou em alguma coisa também em relação a isso. E eu acho que é muito importante essa questão da improbidade, né, que está muito em discussão hoje, se pode, se não pode. Ontem ainda ouvi uma discussão sobre o chamado pacote anticrime lá na Câmara dos Deputados, que tem uma modificação, inclusive incluindo essa possibilidade lá no pacote anticrime, uma modificação no que nós chamamos de uma emenda jabuti, na lei 7347, para que isso seja possível. Mas nós não podemos nos esquecer. Até uma dica para você para o oral. O artigo 17, parágrafo 1º, continua em vigor. Certo? Vamos lá, professor Gustavo. É isso aí. Lembrando também, professor Luiz Fernando, nós já falamos da peça prática, já falamos da dissertação. Vamos dar uma pincelada aí nas questões e relembrando que nós ainda hoje vamos lançar o curso de prova oral da Adverum para o nosso concurso do MP de São Paulo. Teremos um examinador do MP de São Paulo, que já foi examinador do MP de São Paulo recentemente na nossa equipe. E eu acho que eu posso dar mais uma dica, já estamos aí perto de 11h30, né, professor Luiz? Também acho. Também acho. E o nosso examinador, ele foi recentemente examinador do MP de São Paulo e ele já teve um envolvimento muito forte, tanto com a nossa Associação Paulista do Ministério Público, quanto com os órgãos de administração superior do MP de São Paulo, seja no Conselho Superior do Ministério Público, seja uma relação com a própria PGJ, e aí a gente vai explicar um pouquinho melhor essa questão dentro de alguns minutos. Inclusive, alguns dos nomes que se passaram aí, que estão nos acompanhando, são xarás dele, hein? São xarás dele, é verdade. E, aliás, eu vou dizer mais uma coisa. Tem um aluno ou uma aluna aqui que já foi arguido ou já foi arguida por esse nosso professor. Puxa, então agora vai ser a hora, hein? De chegar e falar, e aí?
Dentro de alguns minutos, o pessoal já vai descobrir quem é o nosso candidato, quem é o nosso terceiro elemento aqui da Adverb. Professor Luiz, eu quero rapidamente falar da questão número 4 e da questão número 5, direito penal. Depois vou dar a palavra ao senhor para questão número 1 e número 2 de constitucional administrativo. Eu não vou perder mais de 2 minutos em cada uma dessas questões, ok? Questão número 4. Para se configurar o delito de corrupção de menores, artigo 244b do ECA, é necessária a efetiva comprovação de que o adolescente foi corrompido com a prática delitiva? Justifique. Aqui, nós temos também uma questão que foi discutida no nosso curso de rodada simulado, turma 2, salvo melhor juízo no simulado 3 ou 6, não me recordo agora, falamos sobre isso, que é nada mais do que a posição sobre o crime de corrupção de menores. E aí, nós necessariamente precisamos invocar, logo no início, como nós sugerimos, né, professor Luiz, lá no nosso aulão de sábado, Sim. Era necessário já indicar nas primeiras linhas qual era a resposta que o examinador queria. E o examinador queria, nas primeiras linhas, que o candidato dissesse que o crime de corrupção de menores dispensa a efetiva comprovação de que o adolescente foi corrompido com a prática delitiva, nos termos da súmula número 500 do STJ, ponto final. E o examinador queria isso. Ele queria isso no primeiro parágrafo, não é isso? E aí, evidentemente, o candidato deveria contrapor essa posição de crime formal com uma posição que é minoritária na doutrina e na jurisprudência. Nós temos julgados do STJ, mas lá de 1997, né, muito antigos, no sentido de que seria um crime material e de que exigiria essa prova da efetiva corrupção, né, ou do efetivo corrompimento, né, desses adolescentes diante da prática delitiva. E aí, logo depois de contrapor essa posição minoritária, teria sido importante que o candidato explorasse, né, a súmula 500, os seus fundamentos, crime formal, dispensa de comprovação da prática delitiva. Seria necessário também que o candidato falasse que eventuais atos infracionais pretéritos e medidas socioeducativas já cumpridas seriam absolutamente irrelevantes para fins de caracterização desse delito. Tá? Questão 4, era isso que nós tínhamos a falar? Algum acréscimo, professor? Acho que não, né? Exatamente isso. Perfeito. Questão número 5 aqui em direito penal, nós vamos falar a respeito de aplicação da pena. E aí uma pergunta extremamente aberta, professor Luiz. Vamos aguardar qual vai ser, não é, o espelho de prova, mas nós imaginávamos aqui que teria sido imprescindível ao candidato trabalhar inicialmente os princípios constitucionais aplicáveis à pena e logo depois que o candidato falasse das 4 etapas da aplicação da pena, com base no artigo 59, inciso 1º, 2, 3 e 4. E aí, no inciso 2 do artigo 59, a fase da dosimetria da pena, critério trifásico, também chamado de critério Nelson-Hungria, que foi aí uma inovação do artigo da lei 7.209, né, professor Luiz? Sim, de 84. 84, que é a lei que estabeleceu a nova parte geral do Código Penal, e nós temos aí essa situação. Então, inicialmente, princípios constitucionais, deveríamos falar de princípio da legalidade, afinal, não apenas sem prévia combinação legal, princípio da intranscendência da pena, né, no sentido de que a pena não passará da pessoa, né, da pessoa condenada. Terceiro, e princípio mais importante aqui para a individuação da pena, princípio da individualização da pena. Né? Terceiro princípio, o quarto princípio constitucional, seria aquele que impede determinadas penas, as chamadas penas vedadas, que são pena de morte, salvo guerra declarada, pena perpétua, trabalhos forçados, banimento, penas cruéis, etc. Não é? Tudo isso deveria ser indicado pelo candidato. Logo depois, ele deveria falar das etapas de aplicação da pena. A primeira etapa é aquela em que o juiz
sempre que nós tivermos no preceito secundário do tipo penal incriminador a conjunção ou essa conjunção alternativa, o juiz deverá escolher se vai aplicar uma pena privativa de liberdade ou uma pena de multa, sempre que o tipo penal previr uma determinada pena, reclusão ou multa, ou detenção ou multa. Não é isso? Então, essa é a primeira etapa da aplicação da pena. Segunda etapa, e aí 59, inciso 1º. Segunda etapa da aplicação da pena é a fase da dosimetria da pena, o cálculo da pena efetiva, né? Artigo 58 do Código Penal e artigo 59, inciso 2 do mesmo dispositivo, do mesmo diploma. Deveríamos falar das 3 fases aqui. Primeira fase, artigo 59, circunstâncias judiciais, enunciarmos cada uma delas, falarmos o que caracteriza, por exemplo, os maus antecedentes, dizer que o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão recente, ainda não concluída, mas uma decisão que já está em 5-1 e que contou com a participação do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Ismânio, reconhecendo os maus antecedentes após o período depurador de 5 anos. Né? Então, teria sido importante dizer sobre isso. Se desse tempo, né? Se desse tempo. Coloque o seu nome aí, eu não sei se é Silvia, se é Silmara, mas olha, eu concordo com você. Se desse tempo, a resposta ideal teria sido essa, né? Perfeito. Com certeza. A Iago também está dando risada, porque reclamou do tempo da prova lá no sabadão, né? Isso mesmo, Iago. E aí, falar de todas as circunstâncias judiciais, Simone, é isso mesmo, Simone. Logo depois, segunda fase, agravantes e atenuantes, artigos 51, 52, 65 e 66. Terceira fase, causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena. Teria sido importante falar também sobre a concorrência entre as causas atenuantes e agravantes, artigo 67 do Código Penal, e também sobre a concorrência das causas de aumento e diminuição de pena, que estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial e na legislação penal especial. Terceira etapa da aplicação da pena, regime de cumprimento de pena nos termos do artigo 59, inciso 3º do Código Penal, também artigo 33 do Código Penal, e seria importante falar do parágrafo 3º do artigo 33, que estabelece que o regime de cumprimento de pena vai variar de acordo com a presença ou não de circunstâncias judiciais do artigo 59, ok? Portanto, é possível que uma pena menor conduza a um regime mais gravoso em razão de nós termos circunstâncias judiciais desfavoráveis, ok? Além disso, teria sido importante falar ainda sobre a súmula 269 do STJ, que também modula efeitos para a imposição de regime em relação a quem cumpre pena e já é reincidente. Em relação à quarta etapa, possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do 54, inciso 4º, também a possibilidade de sursi nos termos do artigo 77 do Código Penal ou de pena isolada de multa. E aí, só deixa eu retornar para a segunda fase, em que falamos de agravantes e atenuantes, deveríamos também ter abordado 2 horas a mais, né, Rafael? A súmula 231 do STJ, no sentido de que, se a pena base estiver no mínimo legal, não é possível que a atenuante reduza a pena aquém do mínimo legal, ok? Esses, portanto, os contornos sobre a questão número 4 e questão número 5 de direito penal. O professor Luiz está com a palavra para a questão número 1, questão número 2, no melhor estilo rodeio, professor Luiz. Os 8 segundos. E outra, ô Rafael, eu não sei não, se 2 horas a mais só daria, hein? Às vezes não. Como disse ali a Estela agora há pouco, olha lá. Essa pergunta era uma segunda dissertação. Aliás, Estela, nós até já concluímos isso. Não só essa, como a primeira, a segunda, o problema aqui, né? Quase todas as perguntas eram uma dissertação. É por isso que nós falamos que, possivelmente, o examinador quis um pouco mais do que ele perguntou, né? Por quê? Porque como que nós vamos escrever tudo isso? Né? Fazendo a peça prática, a dissertação. Levamos quase 1h30 para falar da peça prática e da dissertação, para falar, imagina para escrever. Mas são as dificuldades da prova, né, professor Gustavo?
Exatamente. Feliz ou infelizmente, nós temos que ir nos adequando a isso. Né? Perfeito. Então, a primeira questão, que era com relação ao princípio da proporcionalidade, discorra sobre a finalidade, seus fundamentos, a estrutura, quando da sua aplicação e as suas dimensões ou sua dupla face. Aqui também uma observação importante, para quem estava lá no sábado conosco, aquele parecer que eu falei lá sobre o controle de constitucionalidade, que um dos examinadores fez, que nós discorremos rapidamente sobre a distância entre templos religiosos em uma comarca, um município que fez uma lei estabelecendo essa distância, e um dos nossos examinadores fez um parecer, que nós conseguimos levantar, e nesse parecer ele discorria sobre a inconstitucionalidade disso. E nesse parecer tem quase tudo que ele pediu aqui, sobre o princípio da proporcionalidade. Tá? Nós até comentamos rapidamente, não falamos sobre o princípio, mas até falamos para vocês, está disponível, quem quiser tem essa disponibilidade. Mais uma questão aí que nós abordamos, né, professor Gustavo? Exatamente. Então, a finalidade e fundamento. A finalidade é a proteção dos direitos fundamentais, bem como método de resolução de conflitos entre princípios e direitos constitucionais. É para nós solucionarmos a finalidade, a antinomia entre princípios e direitos constitucionais. E também tem a finalidade do quê? O limite protetivo às ingerências estatais sobre os direitos fundamentais. Então, basicamente, a finalidade é essa. Essa pergunta dava para ser um pouco mais objetivo. Outra questão que ele queria aqui eram os fundamentos. Né? Até há pouco tempo, o princípio da proporcionalidade, quando ele nasceu, ele era visto, entre aspas, como um corolário, uma consequência do poder de polícia. Depois, isso foi sendo aperfeiçoado, principalmente por Alexis, pela doutrina alemã, que foi entendido como um corolário, como uma consequência do quê? Do próprio Estado Democrático de Direito, que apesar dele não constar em várias constituições, ele é consequência desse Estado Democrático de Direito. E como consequência desses princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, nós podemos ampará-lo, fundamentá-lo, lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que fala assim: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, esse talvez seja um dos fundamentos, como o Douglas colocou ali também. Ele é decorrente do devido processo legal substantivo também. E hoje também, Douglas, nós temos na legislação infraconstitucional o princípio, expresso na legislação infraconstitucional. Na Lei 9784 de 1999, que obrigou a administração pública a respeitar a seguinte relação: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade. Então, a moralidade está lá expressa na Lei 9784 de 99. Também positivado, como o Aquino colocou ali, no artigo 8º do novo Código de Processo Civil, está expresso lá no artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências de dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade. E também, na Lei 9784, que o Aquino colocou, já está colocando tudo ali, o Aquino. Que legal, que legal. E também tem mais um, viu, Aquino? O artigo 489, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que está implícito lá também. No caso de colisão entre normas, que é a antinomia das normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, aqui também alguns autores fundamentam no 489, parágrafo 2º, de forma implícita, o princípio da proporcionalidade, certo? E aí nós temos o quê? Que também acho que era interessante colocar uma questão.
o princípio da proporcionalidade como sinônimo da razoabilidade. Alguns doutrinadores, como o próprio ministro Barroso e o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, têm usado as expressões como sinônimo. Isso não significa que é absoluto, tá? Alguns falam que proporcionalidade é gênero e que a razoabilidade seria uma espécie de princípio da proporcionalidade. Mas acho que era importante acentuar isso, que alguns entendem como sinônimo, e como uma pessoa de peso, o ministro Barroso, o próprio Supremo Tribunal Federal. Outra questão que está aqui, outro item aí dessa questão, seria a estrutura quanto à sua aplicação, o princípio da proporcionalidade, ou também proibição do excesso, impõe a incompatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar as restrições desnecessárias ou abusivas contra os direitos fundamentais. Entrosam-se tais conceitos com a dimensão da igualdade na lei e perante a lei. E como princípios estruturantes, como estrutura do princípio da proporcionalidade, nós temos 3 elementos. A adequação, que é a aptidão à produção do resultado desejado. Temos a necessidade, que representa a infungibilidade por outro meio menos gravoso, ou seja, igualmente eficaz. E, por último, a proporcionalidade em sentido estrito, que é a relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto. Então, nós temos esses 3 elementos, isso era essencial, né, Douglas? Na origem alemã, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. E, para terminar, rapidamente, o professor Gustavo já está até se apoiando ali, coitado, cabisbaixo, o farol já está quase apagando, e nós estamos aqui, né, professor Gustavo? Como firmes sempre, e fortes. Firmes e fortes. Essa dupla face, que é a proteção deficiente e a proibição do excesso. Então, o princípio da proporcionalidade visa esta proteção deficiente, reparar essa proteção deficiente, e o quê? A proibição desse excesso nos direitos e garantias, no abuso em relação aos direitos e garantias individuais, fundamentais. Certo? Perfeito, professor. Inclusive, alguma colocação aí, professor? Não, só a única coisa que eu tenho a dizer, minha dissertação do mestrado foi sobre esse tema, né? Princípio da proteção, da proibição da proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Então, a atuação do direito penal nessa seara, não é isso? Sim, sim, sim. E a outra questão, vamos lá? Vamos lá. Eu vou tentar, professor Luiz, convidar o professor Bruno para conversar aqui com a gente sobre a questão de direito empresarial. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Professor Luiz, vai tocando e aí vamos ver se ele vai conseguir entrar. Então, vamos lá. A outra questão, que é uma questão aqui, após prévio processo de licitação, na verdade, é uma questão envolvendo corrupção de um funcionário público, né? Houve um processo de licitação. Após esse processo de licitação, aquele funcionário público, ele foi encarregado da fiscalização, da medição dessa obra, e ganhou R$150 mil, o responsável, para testar o correto cumprimento do ajuste quando não havia esse cumprimento correto. E isso ocasionou aí, entre aspas, um ganho econômico, que está aqui estimado, para a empresa em R$800 mil. E esse funcionário, na verdade, ele foi, entre aspas, corrompido pelo sócio da empresa. E aqui, ao final, o examinador coloca assim: neste contexto, aponte e fundamente as medidas judiciais que deverão ser tomadas pelo membro do Ministério Público. E tem mais um detalhe que eu já estava me esquecendo, que essas notícias todas chegaram
para o chefe imediato dele, o superior hierárquico do agente público, responsável pela fiscalização do contrato, e ele simplesmente pegou e não fez nada em relação a isso. Se estava ciente do que estava acontecendo, ele era o superior hierárquico, tinha a possibilidade de tomar providência e não fez nada, arquivou a representação. Claramente uma omissão dolosa, né, professor? Omissão dolosa, exatamente, omissão dolosa. Artigo 11, inciso 2, né, da Lei de Improbidade. Aí, o cidadão insatisfeito, por óbvio, o que é muito comum, levou esse caso ao Ministério Público. Como promotor de justiça, o que nós poderíamos fazer? Tá? Aqui, mais uma vez, sem o espelho, né, que fique bem claro, por quê? Nós precisamos de um inquérito civil para propor ação civil pública? Nós não precisamos de um inquérito civil. Nenhum procedimento. Aqui, pelas informações que nós temos aqui no problema, nós estamos diante de peças de informação. Com essas peças de informação, pelas notícias que chegaram ao Ministério Público, nós podemos, desde já, ajuizar a ação civil pública. Tá? E aqui é importante, mais uma vez, aquela advertência. Vamos pelos dados que nós temos no problema. Tá? Pelos dados que nós temos no problema aqui, né, o que seria cabível ao Ministério Público? Eu, como promotor da improbidade administrativa, o que eu faria? Ajuizaria uma ação civil pública contra este agente público, contra o sócio da empresa e contra a empresa. E também no polo passivo colocaria aí este que tinha o dever legal de adotar as providências, que tomou e que teve notícia desses fatos ilegais e arquivou a representação. Em relação ao agente e ao sócio da empresa, do meu ponto de vista, incide o artigo 9º, inciso 6 da Lei de Ação Civil Pública, que também é bem nítido nesse sentido. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas. Então, professor Gustavo, parece que está bem claro ali, né? Sem dúvida. Em relação a este que deveria adotar providência e não adotou, o artigo 11, inciso 3. Inciso 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ele deveria praticar esse ato de ofício e não praticou. Então, aqui parece que é o mais adequado à conduta, né? E também a todos eles provocaram dano erário, é óbvio, que incidiriam aquelas sanções lá de ressarcimento, de enriquecimento ilícito, de reparação, lá do artigo 12 da lei. O que o Aquino está falando lá? O artigo 10? Não, Aquino. Em relação ao chefe que deixou de aplicar. Então, vejam, o chefe, na verdade, ele foi omisso, né? Ele praticou uma omissão. Ele causou dano indiretamente. Ele não causou o dano, né? Ele permitiu que esse dano fosse causado. Né? Eu também fiquei bem na dúvida hoje, viu, Aquino? Fiquei pesquisando bastante sobre isso e cheguei à conclusão, vamos aguardar o espelho, que se amoldaria muito mais no 11, inciso 2, pela omissão, do que no artigo 10. Apesar que lá no artigo 10 fala também que por ação ou omissão, né? Dolosa ou culposa. Nesse caso aqui. O dolo eventual aqui, na improbidade, pode ser também aqui, pode ser. Mas aqui, é como eu falei, está uma bola bem dividida, né, o professor Gustavo? Acho que nós vamos esperar aqui. Eu também fiquei bem em dúvida aqui entre o 10 e o 11, inciso 2. Certo? Então, eram essas colocações.
Perfeito. Só deixa eu fazer uma observação. A Isabela perguntou aqui sobre as implicações. Não, perdão. O RDP. Vamos saber que será que é o RDP. Fala seu nome aí para nós, por favor, RDP 6909. Pode ser Rodrigo, pode ser Roberto, pode ser Rogério. Falou sobre as implicações criminais. Me parece aqui, professor Luiz, como a questão veio em direito administrativo, me parece... Ricardo, grande Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. Me parece que seria realmente uma resposta que aguardava providências no âmbito do direito administrativo, né? No âmbito da lei de improbidade administrativa, ou, como disse o Rafael, eventualmente no âmbito da lei anticorrupção, né, empresarial, muito mais nesse sentido que propriamente aspectos criminais, não é isso? Perfeitamente possível, né, uma eventual situação ou implicação criminal, mas, sim, perfeito, Douglas. Perfeito. Lei anticorrupção em relação à pessoa jurídica também é uma das alternativas, uma das providências. Inclusive, a responsabilização vai ser objetiva, né, nos termos dessa lei. Então, é perfeitamente possível arrematar essa questão dessa forma. Professor Luiz, já estamos aí há 5 minutos para meia-noite. Aí, perdão, professor, pode falar. Gustavo, em relação a essa providência criminal, até nós discutimos hoje lá, eu e Murilo, o Jean, os nossos analistas que fizeram a segunda fase também. O que não seria demais é colocar ali um parágrafo, né, que a extração de cópias e remessa ao promotor de justiça com atribuição na área criminal. Perfeito. E também, eu pensei nisso também, né, de colocar um parágrafo ali e, remeta-se cópia diante da ação civil proposta, o Ministério Público também pode remeter cópias, porque, como o professor Gustavo disse, é uma pergunta voltada ao direito administrativo e difusos. Perfeito. Né? Então, eu acho que aí a lei anticorrupção, ali, como o Douglas também falou, eu acho que é muito cabível a gente combinar a lei anticorrupção aqui, principalmente em relação à pessoa jurídica. Tá? Perfeito. Então, já estamos encerrando, né, professor Gustavo? Exato. Nós vamos ficar aqui a noite inteira debatendo. E vai ser um isso prazer. Aí. Tivemos essa dificuldade aí com a questão número 3, que traríamos o professor Bruno para nos fazer algumas observações sobre isso. Mas aí eu quero finalizar a nossa análise da prova lançando definitivamente, finalmente, professor Luiz Fernando, professor Diego Spencer, todos aí presentes, os guerreiros que aí, perto da meia-noite, 29 guerreiros aí, dos 60 e muitos que nos acompanharam aí no começo da conversa. Vamos lançar o nosso curso de exame oral para o Ministério Público do Estado de São Paulo e vamos agora revelar quem é o nosso examinador. E eu quero aí que vocês participem, que vocês falem aí no próximo minuto, nos próximos segundos, quem vocês acham que é esse terceiro professor aí. E aí, depois de algumas 2 ou 3 ou 4 alternativas, vamos revelar quem é o nosso professor. E aí, pessoal? Enquanto isso, professor Gustavo, Aquino, correto também, indisponibilidade de bens, também já tinha colocado aqui e também acabei não falando, foi muito rápido, mas a indisponibilidade de bens também é importantíssimo ter citado nessa questão aí, tá? A questão do dano, do perigo de dano presumido, né? A questão de ser uma tutela de evidência, né? E não uma tutela de urgência, enfim. Olha, a Foco Joy, que já nos acompanha aí há alguns meses, né? No Adverum, chuta que é o professor Felipe Lopes Cavalcante. Quem mais? Alguém tem outras sugestões, outros chutes? É um procurador de justiça do MP de São Paulo, que já foi examinador do MP recentemente, né, nos últimos concursos aí. Vamos aguardar aí mais 2 ou 3 chutes. E aí, professor Luiz, alguma outra observação sobre esse examinador? Eu sei que ele foi do júri por muito tempo, ele também trabalhou na parte de falência, né, recuperação judicial. E hoje, inclusive, professor Gustavo, quando eu conversei com ele também, como o senhor tem uma memória prodigiosa,
Ele falou assim para mim, ô Luiz, você está no centro de apoio ainda, tal, não sei o quê? Eu falei, não, já voltei para CIS, tal, né? Ele falou assim, eu não me esqueço quando eu estive em Paraguaçu Paulista e lá na sua sala tinha um quadro de uma estação de tratamento de uma ação que nós entramos em relação à Sabesp, que foi fruto desse acordo judicial que eu comentei agora há pouco, até brinquei com o Douglas. Você acredita que ele lembrou disso, Lucas? Eu acredito. Uma pessoa muito atenciosa, brilhante, muito participativa nas questões institucionais do Ministério Público. Inclusive, falou para mim hoje que continua ativo nessas questões constitucionais, o que trouxe muita felicidade mesmo. E eu acho que a gente poderia, professor Gustavo, deixar para amanhã, diante do adiantado da hora. Eu acho que pode ser, não é uma boa? O Douglas está falando que esse quadro está lá até hoje na minha ex-sala. Cuida bem dele, hein, Douglas? Cuida bem dele. Quando você estiver fazendo o curso conosco lá, preparatório para o oral, você fala isso para o nosso examinador que vai estar lá, nosso grande colega. Aliás, professor Luiz, esse nosso terceiro professor, ex-examinador, já foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Foi conselheiro do CNJ, com um desempenho fantástico, institucional. Foi uma grande referência nossa no MP de São Paulo, lá no CNJ, e parece que ele tem, na sua carreira, mais de 500 júris realizados. Com certeza. Foi um privilégio para nós termos uma pessoa tão competente no CNJ, né, que nos representou de forma brilhante. Vamos lá, professor Gustavo. Vamos lá. Meia-noite em ponto, o nosso ex-examinador do concurso MP, que estará no Adverum conosco no exame oral, é o professor Felipe Locke Cavalcante. É ele professor mesmo, Felipe Locke Cavalcante, examinador do concurso do Ministério Público, do último concurso, do 92º concurso, estará conosco na nossa banca de exame oral, dando dicas precisas, orientações precisas e fazendo simulados presenciais, orientando e corrigindo os nossos examinados, a fim de que nós tenhamos uma aprovação recorde dos nossos alunos Adverum no 93º concurso MP de São Paulo. Felipe Lopes Cavalcante, professor Luiz Fernando. Com certeza ele vai estar lá conosco, orientando nossos alunos sobre todas as questões relacionadas ao oral, participando das nossas bancas simuladas, inclusive vai trazer questões que por ele foram aplicadas no exame oral em que ele foi examinador. Isso vai ser muito importante para você. Muito importante para você que estará no oral. Tenho certeza que, se fosse da nossa vontade, professor Gustavo, todos estariam no oral conosco. Sem todos dúvida. Estariam no nosso curso preparatório. E eu tenho esperança de que nós estaremos lá. Professor Luiz, então, imaginem o ganho dos nossos alunos em terem um examinador do Ministério Público que já aprovou e já reprovou candidatos, podendo presencialmente, pessoalmente, orientar os nossos candidatos, nossos alunos, e aperfeiçoar os nossos alunos no modelo ideal do que um examinador quer de um candidato do MP de São Paulo. Com certeza. Será uma experiência inigualável, professor Gustavo. Inigualável. E esse é um diferencial aqui do nosso curso Adverum, que você seguramente não encontrará em nenhum outro lugar por aí. Com certeza. Estaremos juntos lá, junto com o professor Felipe, eu, o professor Gustavo e toda a equipe Adverum, com você, a cada segundo da sua preparação, a cada segundo das suas dúvidas. Como eu disse no começo, eu me senti muito honrado, muito diferenciado lá no sábado, quando nós estivemos com os nossos alunos, né? E senti esse diferencial da Adverum. E, mais uma vez, esse diferencial está sendo consolidado com o professor Felipe Lopes Cavalcante, na nossa Perfeito. equipe. Né? Exatamente isso. Professor Luiz, então vamos nos despedindo dos nossos amigos, nossos queridos amigos da nossa família Adverum.
Chegamos aí ao fim de quase 2 horas de exposição.